Hoje, a gente vai mergulhar na história de Amy Carmichael, uma mulher que, com uma fé que parecia inabalável, resolveu desafiar um sistema inteiro lá na Índia do comecinho do século XX. É uma jornada em tanto, cheia de coragem, compaixão e uma obediência que acabou mudando o destino de milhares de pessoas. E tudo começa com aquela pergunta que a gente às vezes se faz, né? O que uma pessoa, ou uma só, pode realmente fazer quando se depara com uma injustiça que parece gigante demais, esmagadora? A vida da Amy Carmichael é, de certa forma, uma resposta poderosa a essa pergunta. Para a gente entender o tamanho do desafio dela, precisamos voltar no tempo e olhar o cenário. A Índia era dominada por um sistema de castas super rígido. E lá na base dessa pirâmide social, estavam os párias, mais conhecidos como os intocáveis. Eram vistos como impuros, não tinham direitos básicos e viviam completamente à margem da sociedade. Foi nesse mundo que a Amy decidiu que precisava fazer alguma coisa. A história da Amy não é sobre fazer grandes discursos em palanques. É sobre pequenas ações, mas movidas por uma convicção gigante. E a gente vê essa convicção em ação pela primeira vez no momento que, definiu todo o ministério dela. Imagina a cena. Estamos num trem. Um homem intocável cai do teto do vagão e fica ali, gravemente ferido. A reação de todo mundo? Indiferença total. As regras da sociedade diziam que não era para se meter. Mas a Amy, para o choque de todo mundo, ela desce do trem. E com essas palavras que a gente vê na tela, ela não só cuidou daquele homem, mas ela desafiou a base de toda uma cultura de opressão. E quem era essa mulher afinal? Amy Carmichael, uma missionária irlandesa que simplesmente não aceitava as coisas como eram. Ela fundou a comunidade Dohnavur, que era muito mais que uma missão. Era um refúgio de verdade, um lar construído com base num princípio radical, o de que toda a vida importa para Deus. E foi justamente nesse refúgio que a maior prova de fé dela bateria a porta. Uma noite, um pedido desesperado de ajuda mudaria a história de Dohnavur para sempre. E esse pedido tinha um nome: joia. Essa palavra, refúgio, ecoou na escuridão. Vinha de uma menina apavorada, ali no portão. Não era só um pedido de abrigo, Era um grito por salvação. Era a esperança de que ali, finalmente, ela estaria segura. A situação da joia era bem complicada. Ela não era uma menina qualquer. Com apenas 12 anos, ela era órfã, mas também era herdeira de uma fortuna enorme. O problema? O tio, que era seu guardião legal, tinha um plano horrível. Ele queria forçar um casamento com um homem de 50 anos só para poder controlar a herança dela e, no fundo, condená-la a uma vida de servidão. Fugir para Dohnavur era a única chance que ela tinha. A decisão de proteger a joia, claro, não foi fácil. Na verdade, ela deu início a uma série de provações intensas, que testaram a fé e a força não só da Amy, mas de toda a comunidade de Dohnavur. Foi, literalmente, uma prova de fogo. E quando eu digo prova de fogo, foi fogo mesmo. Numa noite de terror, o tio da joia e seus homens resolveram se vingar. Eles jogaram tochas por cima do muro, incendiando os telhados de palha dos berçários onde os bebês dormiam. Foi um ato de pura intimidação, um aviso bem violento de que eles não iam recuar. A batalha não foi só física, não. Foi também jurídica e psicológica. Por mais de um ano, o tio da joia usou o sistema judicial para tentar cansar todo mundo. Ameaças, adiamentos e mais adiamentos na corte, intimidação. Era tudo parte de uma estratégia para quebrar a determinação da Amy e forçá-la a entregar a joia. Finalmente, o dia do julgamento chegou, e com ele, o ponto alto de toda essa história. A decisão da corte foi um golpe duríssimo, mas também foi o que motivou um dos atos de desobediência mais corajosos da vida de Amy. E essa foi a sentença. A lei, na sua frieza, deu razão ao tio. A corte ordenou que a Amy entregasse a joia de volta. Dá para imaginar o sentimento naquele momento? A instituição que deveria fazer justiça estava, na prática, condenando uma criança inocente. Amy se viu numa encruzilhada. O que fazer quando a lei dos homens bate de frente com aquilo que se acredita ser a lei de Deus? Para ela, a resposta era clara. Obedecer à corte significaria trair sua fé e abandonar a joia. A fé pediu uma atitude radical. E essa atitude foi um plano de fuga super audacioso. Primeiro, o disfarce. Cortaram o cabelo da joia e a vestiram como um menino. Então, no meio da noite, ela escapou com o amigo dela, John Knight. Juntos, eles começaram uma jornada perigosíssima, viajando escondidos por dias, contando com a ajuda de uma rede secreta de cristãos que davam abrigo e comida,
Até que, finalmente, eles chegaram em Colombo, no atual Sri Lanka, um lugar seguro, fora do alcance da lei indiana. Esse ato de desobediência não foi um fim em si. Na verdade, foi a afirmação de um legado. Um legado de que a verdadeira obediência às vezes significa desafiar as estruturas deste mundo para proteger uma vida. E a história da joia? Bom, ela teve um final feliz. Ela foi levada para a China e viveu lá em segurança até se tornar adulta. Anos depois, já livre da ameaça do tio, ela voltou para a Índia e se casou com Aru, seu amigo de infância lá de Donavur. Uma vida que quase foi destruída, floresceu em liberdade e amor. Mas o legado da Amy vai muito além da história da joia. A comunidade Donavur, que ela liderou por mais de 50 anos, resgatou mais de 1000 crianças da exploração. E uma marca dela era nunca pedir dinheiro. Ela confiava só na oração para suprir todas as necessidades. E com mais de 30 livros escritos, a visão e a fé radical dela continuam a inspirar muita gente até hoje. E esse número, mais de 1000 vidas, ajuda a gente a ter uma ideia do tamanho do impacto dela. Cada vida com uma história, cada criança salva da exploração e do abuso. Tudo porque uma mulher decidiu que a fé precisava de ação. E essa frase dela resume tudo, né? Pode-se dar sem amar, mas não se pode amar sem dar. Para Amy, o amor não era só um sentimento. Era a ação. Era se entregar, abrir mão do conforto, da segurança, tudo por amor aos outros. E isso nos traz de volta àquela primeira pergunta. A história da Amy Carmichael não é sobre um feito de super-heroína, mas sobre uma série de pequenos atos de coragem, todos baseados numa convicção muito profunda. Fica a reflexão para nós. Diante das injustiças que a gente vê por aí, qual poderia ser o nosso pequeno ato capaz de mudar o mundo de alguém hoje?